queridos, como é que vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. E que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com você, a palavra do Senhor chegando na tua casa, aonde você está, a palavra do Senhor invadindo todo o local que você está agora. Eu quero orar junto com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu sou grata a você, Senhor, porque você é um Deus bom, porque você é um Deus fiel. E muito obrigada por mais essa oportunidade de poder, Senhor, receber daquilo que está na tua palavra para as nossas vidas, Pai. Somos gratos a ti por esse dia. E eu creio que coisas serão faladas agora que vai alinhar a nossa maneira de pensar, de agir, conforme a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. E eu quero compartilhar com você agora, meu querido, minha irmã querida, a respeito de você ter bons pensamentos, pensamentos alinhados com a palavra do Senhor, amém? Se você puder ir lá comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, eu vou ler na NVI. Eu queria que, se você puder, me acompanhe, amém? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, eu lhe pergunto, e eu quero que você também se pergunte, né? Você avalie, através da descrição que tem aqui nesse versículo, se as coisas que você tem pensado é verdadeira, aleluia, se é algo nobre, se é correto, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se é algo excelente. Se isso que você tem pensado é digno de louvor, se for, querido, você está ok, você está aprovado. Mas se não for, lança esses pensamentos fora, amém? Porque eles não condizem com o que a palavra de Deus manda a gente pensar, amém? Lá em Romanos 8, o versículo 5 e 6, também na NVI, se você puder ir lá comigo, Romanos 8, o versículo 5 e 6 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E no versículo 6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E eu lhe pergunto, por quem sua mente tem sido controlada? Aleluia, isso é algo muito sério, querido. A gente precisa examinar aquilo que a gente tem pensado, né? Muitas pessoas, elas ficam preocupadas, elas gastam muito tempo meditando e pensando em coisas que não vai ser agradável para a vida delas, né? A gente não pode impedir que pensamentos permeiem a nossa mente. A gente não tem como impedir isso. Mas se você pode pensar, né, que todo mundo tem o direito de pensar, que tal você escolher ter pensamentos bons, pensamentos de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com as coisas boas de Deus para a sua vida? Porque uma mente carnal, ela tem sentimentos e atitudes mortais. Mas uma mente espiritual, ela tem sentimentos de paz e de vida. E nós fomos chamados para ter pensamentos, sentimentos, ações de vida e não de morte. Amém? Você tem que controlar os seus pensamentos para viver uma vida de paz. Tem pessoas que passam muito tempo meditando em coisas que não vai ser bom para a sua própria vida, para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Você sabia que quando você se ocupa com pensamentos negativos, pensamentos, sabe, de coisas ruins, isso não faz bem para a tua saúde, isso não faz bem para você, querido. Então, eu quero lhe alertar nesse dia para que você possa ter pensamentos em linha com a palavra. Tira os pensamentos ruins. Que tal você já acordar de manhã? Eu sei que muitas vezes quando a gente se acorda, a gente vai logo pensar como é que vai ser conduzido o nosso dia, né? E muitas vezes a gente nem fala, mas a gente já começa a meditar e a pensar sobre isso. Então,
você tem uma boca, né, para poder falar como é que você vai querer que seja o seu dia, e você pode pensar também, passar o seu dia pensando, mentalizando coisas boas a respeito do seu dia, a respeito da sua vida, da vida da sua família, amém? Muitas vezes nós perdemos muito tempo pensando em coisas que não vai construir nada nas nossas vidas. Então, que tal você começar a não perder tempo, né? Mas a dar mais tempo a pensar coisas que estão em linha com a palavra do Senhor. Lá em Filipenses 4, se você puder abrir, eu vou ler numa tradução da Bíblia Viva. Filipenses 4, eu vou ler o versículo 6 e 7 na Viva. Diz assim: não se aflinjam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem para Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão experiência do que o Deus de paz, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade à medida que vocês confiam em Cristo. Então, lendo essa parte final, né, diz assim: sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade à medida que vocês confiam em Cristo. Então, a paz de Cristo nós já temos. Aleluia. Então, não vive uma vida ansioso, não vive uma vida deixando com que pensamentos de preocupação, né, queira dominar você. Aleluia. Aleluia, querido, muda a maneira de você pensar. Pense em linha com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus manda você pensar? Medita sobre essas coisas, te enche da palavra, tenha pensamentos baseados na palavra de Deus. Isso é o que Deus deseja para a sua vida. Eu creio como um alerta mesmo, sabe? Muitas vezes o diabo ele tenta bombardear as nossas mentes. Às vezes as coisas nem vão acontecer da forma como nós pensamos, né? Mas nós acabamos passando tanto tempo meditando sobre coisas ruins, né? Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas e às vezes nós só insinuamos, né? Através dos pensamentos. Por exemplo, às vezes você está chateado com alguma situação ou com alguém, né? E os seus pensamentos já se voltam contra aquela pessoa, e aí você começa a meditar e a pensar, né, em qualquer atitude que aquela pessoa tenha, de que, tá vendo, não, se ela falou isso é porque ela tá pensando assim. Querido, que tal nós pensarmos o bem das pessoas? Que tal nós termos bons pensamentos? Porque você sabia que isso afeta a sua saúde? Eu digo isso por experiência própria. Amém? Quantas vezes, né, eu já fiquei perturbada mesmo, tendo pensamentos com relação a pessoas, do que as pessoas estavam achando de mim. E eu comecei a perceber que aquilo estava me entristecendo e isso não é bom. E eu lhe aconselho, eu lhe estimulo a pensar o bem das pessoas, a pensar o bem sobre todas as coisas. Querido, se tem alguém, né, que você acredita que está chateado ou está falando algo com relação a você, querido, ora por essa pessoa, tá? Ora por ela e procura ter bons pensamentos. Não entra nessa arena de julgamento, de estar pensando algo ruim sobre essa pessoa, porque se ela não tiver, de fato, nem falando e nem tendo nenhuma atitude ruim com relação a você, você entra numa área muito complicada. Então eu lhe convido mesmo, sabe, a sempre pensar o bem. Por mais que aquela situação pareça fugir do controle ou algo que não está ali, que está lhe entristecendo, sempre penso bem a respeito das coisas, que vai tudo dar certo, que nada vai dar errado.
Amém? Que eles te enchem de pensamentos bons, pensamentos que tragam louvor, que te deixem feliz, que te deixem alegre. Aleluia, glória a Deus. Mude a sua maneira de pensar. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, na NVI, tá? Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amoldem ao padrão que o mundo está estabelecendo. Você não precisa se amoldar ao padrão que o mundo tem estabelecido, mas você transforma a sua mente com a palavra. O que é que as notícias estão dizendo? Como as coisas têm mudado, né? Tantas informações e elas mudam a cada dia, a cada semana, mas a gente precisa estar renovando a nossa mente. Se o mundo diz que as notícias dizem, né, que o mundo vai entrar em crise, o que que a palavra diz a respeito disso? Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se as notícias dizem, né, que muitas pessoas estão morrendo e vão morrer, o que que a Bíblia diz a respeito disso? Então, eu preciso mudar a minha maneira de pensar e colocar a minha mente, renovar a minha mente com a palavra do Senhor, que é segurança para as nossas vidas nesse mundo onde existe tanta mudança, né? Tanta situação. Aleluia. Provérbios 12, versículo 5. Na Viva, diz assim, na Bíblia Viva, diz: a mente do homem justo está cheia de pensamentos bons, de bons pensamentos. Mas o perverso só imagina maldades e mentiras. Então, o homem justo, ele tem sua mente, né, cheias de bons pensamentos. Então, um crente, aleluia, ele precisa ter sua mente cheia de bons pensamentos. Cuidado, querido, com sua mente. Cuidado com aquilo que você tem pensado. Eu já ministrei sobre isso, eu já contei esse testemunho, né, com relação à minha vida. Eu fui muito bombardeada na minha mente com sugestões do diabo mesmo, lançando coisas na minha mente, nos meus pensamentos, né, de morte. Né, eu já falei sobre isso e eu sinto direção do Senhor de falar isso. Eu creio que isso vai trazer libertação para muitas pessoas que estão ouvindo agora essa ministração. Aleluia. E eu passei um tempo da minha vida onde eu fiquei um tempo em casa, né, sem trabalhar. Foi uma opção minha e do meu esposo. E para mim foi um dos momentos mais difíceis, né? Eu fiquei muito tempo, acho que quase um ano, né, sem trabalhar fora, só ficava em casa. E para mim foi muito complicado aquela situação, porque o diabo, ele cirandou, se aqui eu posso dizer assim, que você conhece esse linguajar na minha cabeça. Então, muitas pessoas tratam esse tipo de pensamentos que vêm como síndrome do pânico e outras coisas mais, né? Eu não fui diagnosticada com isso, graças a Deus, mas eu fui muito bombardeada na minha mente. Então, o diabo, muito astucioso, ele todo dia, praticamente, ele dizia que eu ia morrer. E algumas coisas que eu fazia em casa, ele dizia, vai ser agora, quando você for ligar isso, né? E quando eu estava... nem sempre era em casa, às vezes até quando eu saía também para algum lugar e ele me mostrava, né? Ele mostrava cenas na minha mente de assalto, de desgraça mesmo com relação à minha vida. Mas eu decidi um dia, né? E eu conhecia a palavra, mas eu sabia que eu precisava decidir trocar os meus pensamentos. Aleluia. E deixar com que o meu espírito dominasse o meu modo de pensar.
porque aqueles pensamentos, ele não vinha do Senhor, eram pensamentos que me perturbavam, que me entristecia, que estava afetando a minha vida, até espiritual também. Mas eu decidi um dia, querido, conversar sobre isso, porque uma das coisas também que eu não conseguia fazer era falar, né? Eu não tinha força para poder falar para alguém sobre essas coisas que vinham na minha mente, porque eu ficava me questionando, né? Eu ficava me julgando, e como se eu for compartilhar, o que é que as pessoas vão achar de mim? Né? O que é que elas vão dizer? Isso já faz um tempo. Eu tinha entrado no Verbo mais ou menos há 1 ano, mas eu já me sentia envergonhada de poder compartilhar. Mas teve um dia, queridos, que eu decidi não só compartilhar, mas mudar completamente, né? Trocar aqueles pensamentos e alinhar os meus pensamentos com a palavra do Senhor e abrir a minha boca e falar. Né? Algumas pessoas querem vencer isso, né? Fazendo força, mas não é assim. Você precisa falar, você precisa expressar com a sua boca. Quando esses pensamentos vierem, você diz: Satanás, você não tem domínio sobre a minha mente, você não tem domínio sobre a minha vida, e você começa a declarar a palavra do Senhor e falar. Ó, chegou um tempo que quando começou a ficar mais forte, aonde eu estava, eu falava mesmo. Satanás, eu não aceito esses pensamentos não vêm do Senhor, e eu, em nome de Jesus, eu desfaço esses pensamentos a alguém. Agora, e eu troco esses pensamentos, e eu medito na palavra, e eu meditava na palavra, e eu buscava versículos que ia de encontro àquilo que o diabo estava lançando na minha mente. Então eu falo para você agora, o diabo é mentiroso, você não vai morrer, mas você vai viver para contar os feitos do Senhor. Eu vejo como uma oportunidade, Deus trazendo clareza agora para sua mente. Talvez você estava sendo aqui, assim, eu digo por experiência minha mesmo, às vezes era tão forte e aquilo me consumia, sabe? E eu ficava, meu Deus, eu não estava conseguindo ter domínio sobre aquilo. E eu precisei decidir, porque Deus já fez, Jesus já fez, já está feito. Isso parte de mim, isso parte de você. Decidir, porque a palavra, ela serve para tudo nas nossas vidas. Nós precisamos ser praticantes disso. Não ter apenas a palavra como uma informação, mas viver. Então eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei o que é que você está pensando aí, como é que você amanheceu, mas eu vim como porta-voz do Senhor dizer: existe solução. A palavra de Deus é a solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos pensamentos errados. Aleluia. E lá eu queria finalizar lendo com você Salmos 37, o versículo 5. Eu vou ler da linguagem amplificada, para você ver que versículo maravilhoso. E esse versículo vai para você que está angustiado, que está ansioso, que está com pensamentos, sabe, querido, até de suicídio, pensamentos de ficar dentro de um quarto depressivo, né? Esse versículo vai para você. E diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Lança sobre ele cada um dos seus cuidados, a tua carga. Confia, depende, mostra-te confiante nele e ele fará o mais acontecer. Então, lança sobre ele, Salmos 37, 5, na amplificada. Lança sobre ele cada um dos seus cuidados, a tua carga. Confia, depende, mostra-te confiante nele e ele fará o mais acontecer. Confia, entrega, muda a tua maneira de pensar. Aleluia. Pensa aquilo que vai trazer louvor ao Senhor. Aleluia. Que pensamentos têm dominado a tua mente? Querido, muda os pensamentos se eles não estiverem em linha com a palavra do Senhor. Não fica perdendo tempo,
meditando e pensando em coisas que não vai trazer nenhum acréscimo para a tua vida. Amém? Você, até Pastor Bud, ele falava isso, né? Que você não tem como impedir, né, que passarinhos, eles fiquem sobrevoando sobre a sua mente, mas você pode impedir, sim, que eles façam ninhos, que eles façam morada. Então, pensamentos vão vir, mas cabe a mim e a você decidir, né, quais pensamentos irão permanecer na sua mente, amém? Então eu creio, queridos, que essa palavra, ela traz libertação para as nossas vidas, amém? Te expõe a palavra, te enche da palavra, tantas coisas têm sido faladas, né? Bombardeando a nossa mente, bombardeando nossos pensamentos, mas nós podemos decidir a quem nós daremos o crédito, a quem nós daremos o ouvido, a quem nós daremos tanta certeza, né? E tanto, como é que eu posso dizer? Às vezes você fica tão ligada em notícias, né? Que aquilo ali não vai ser proveitoso para você. Então decida pensar correto, porque pensando correto, você vai falar exatamente aquilo que Deus quer que você fale e você vai agir exatamente da maneira que Deus quer que você haja nesse tempo. Querido, façamos a diferença. Nós somos uma igreja, né, que vamos fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam ver a diferença. Então eu creio que esse é o nosso tempo, o tempo da igreja do Senhor, aonde as pessoas vão ver o poder de Deus sendo manifesto através da minha vida e da sua vida. Então, eu amo vocês, pratiquem a palavra, estejam atentos a tudo que tem sido liberado da parte do Senhor para as nossas vidas nesse tempo. Amo vocês, queridos, que Deus abençoe. Até logo.